bacharelado em Direito pode trazer a vocês. Hoje nós temos aqui a honra de receber Andréa Cristina Sack de Paula, tabeliã de notas do Estado de Minas Gerais, aprovada no concurso em 2002. Atualmente ela é tabeliã em Varginha e Paraguaçu e pós-graduada lato sensu em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Empresarial. É pós-graduada lato sensu especialista em Direito Notarial e Registral, com capacitação para o ensino no magistério superior e mestranda na FDSM. Muito bem, pessoal, algo que chama bastante atenção, até pela própria titulação da professora, é o seguinte: nesse semestre, para quem tem a opção de escolher disciplinas, não sei se vocês viram, mas uma delas é Direito Notarial e Registral. Vejam como o nosso PPC é extremamente atualizado e traz opções para vocês daquilo que vai muito além do ensino tradicional. Então, aproveitem essas oportunidades, né? Quem já fez o ajuste ou que eventualmente queira mudar isso, ainda dá tempo de fazer, tá? Então, quem quiser, é só me procurar, que a gente já faz o ajuste no horário, para quem tem essa opção, tá, pessoal? Esses calouros, eu acho que até dá. Vocês têm uma disciplina optativa. Eu optou por essa também, Guilherme? Muito bem. Aos nossos calouros, que ainda não conhecem, né, muito desse quadro, o objetivo é trazer para vocês, né, um vislumbre, não só dessa carreira, mas de outras carreiras jurídicas, das quais, ao final do bacharelado em Direito, vocês terão opção. Bom, professor André, por favor, sente-se, fique à vontade. Por início, senta aí, filho. Professor, é de pé, assim, melhor. Cumprimentar o pessoal. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu fui convidada pela professora Jéssica, mas estendo os meus agradecimentos agora na pessoa do professor Regis e o outro professor que eu acabei de conhecer, muito simpáticos. E, mais uma vez, eu gostaria de estar falando para uma turma a respeito daquilo que eu mais gosto de fazer, que é ser tabeliã de notas. A seara extrajudicial, embora nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa conversa, além de ser uma carreira extremamente lucrativa, ela é uma carreira que traz felicidade. Porque eu acho que, embora nós não somos coach, não tenhamos essa vontade, eu acho que a gente fazer o bem para as pessoas, isso traz uma satisfação muito grande. Então, eu acredito que quando a gente tem uma capacitação profissional que está ligado àquilo que a gente entende como um bem maior de vida, eu acho que a gente consegue ser um pouco mais feliz. Então, vocês, como futuros bacharéis em Direito, vocês irão ter várias opções de escolha daqui para frente. E eu acredito que talvez vocês nunca tenham entrado no cartório, né? Vocês conhecem a serventia extrajudicial como cartório. Talvez um dia tenham ido lá reconhecer uma firma, autenticar um documento, mas vocês não sabem a capacidade que hoje um cartório tem. O que um tabelião de notas hoje faz? Então, a gente vai começar hoje falando lá da Constituição Federal, né? Porque é importante vocês saberem que nós, tabeliães de notas, oficiais de registro, nós somos pessoas que fomos incluídas na Constituição Federal através de quem? Do legislador. O legislador constituinte lembrou de nós. Então, nós temos lá no artigo 236, falando que os cartórios, nós somos o quê? Delegatários do poder público. Isso quer dizer o seguinte: nós, apesar de sermos considerados servidores, nós temos hoje uma mesclagem. O ato que é praticado, ele é público, mas a forma de gestão, ela é totalmente privada. Por isso que os nossos emolumentos somos o quê? Nós podemos auferir o que a gente consegue, né? A gente não tem teto, só para vocês entenderem. Mas, voltando a essa situação,
nós temos lá, ó, o que é um tabelião de notas? Tá ruim? Tá apagado, né? O correio já está chegando aqui, mas vamos lá, eu acho que Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. notário é um profissional do direito, titular de uma função pública, nomeado pelo Estado para conferir autenticidade aos atos e negócios jurídicos que redige, assim como aconselhar as partes que lhe requerem o serviço. Isso. Então, gente, o que um tabelião, né? O que uma tabeliã de notas faz? Se você chega hoje no cartório e você precisa fazer uma escritura pública, você não precisa necessariamente ir acompanhado de um advogado. Somente alguns atos que precisam ser acompanhados por advogado. Então, esse tabelião, ele vai escutar o desejo da pessoa e ele vai concretizar esse desejo em um instrumento chamado o quê? Escritura pública. E através dessa escritura pública, você consegue automaticamente ter segurança jurídica daquele ato que você praticou. Então, esse servidor, que na realidade é considerado apenas funcionário público para efeito legal, ele simplesmente pega a vontade da parte, manifesta isso através de um instrumento que é chamado escritura pública. O que acontece? Tem alguns atos que você necessariamente tem que praticar por instrumento público. Outros, você pode, por livre escolha, fazer por instrumento particular. Mas nós, tabeliães, né, tabeliães de notas, estamos no cartório para formalizar qualquer tipo de instrumento através do ato público. Então, é isso que nós fazemos. O que é um tabelião de notas? É um profissional do direito com competência para elaborar e autenticar documentos públicos. Além de fazer as escrituras públicas, confeccionar esses instrumentos, nós também fazemos alguns instrumentos que são pro forma, que são, inclusive, aqueles atos que são mais considerados perigosos no cartório. O que são esses? São documentos em que a parte, às vezes, leva uma xerocópia e automaticamente ela quer que essa xerocópia tenha o quê? O mesmo valor probante do original. Isso se chama autenticação. Então, nós, tabeliães, ou através dos nossos prepostos, nós devemos conferir o quê? A autenticidade daquele ato, que hoje em dia pode até ser feito de forma eletrônica. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas, usualmente, é uma forma o quê? Física. Nós fazemos a autenticação. Nós fazemos também uma outra questão, que não está ali ainda, mas vai estar no outro slide, que é o reconhecimento de firma ou de assinatura. As pessoas comparecem perante o balcão do cartório e querem que nós, tabeliães, ou os prepostos, ou escreventes, confiram se aquela assinatura realmente é daquela pessoa que emitiu. Nós temos hoje 2 tipos de assinatura aqui em Minas Gerais. Uma assinatura chamada autenticidade e outra por semelhança. Isso quer dizer o seguinte, aquela pessoa que assinou no balcão, ela mesma assinou, não tem como depois, porventura, em alguma situação, alegar que isso não aconteceu. Isso, através do seu preposto, a gente bate um documento dizendo que ela compareceu no cartório, e isso é chamado reconhecimento por autenticidade. De outra forma, nós temos também o reconhecimento por semelhança, que são aquelas cártulas, né, que as pessoas vão no cartório, depositam seus registros, as suas assinaturas, e nós, de forma grosseira, até por aposição, nós conferimos se aquele documento bate com aquele outro que está no cartório. Seria o reconhecimento de firma por semelhança. Nós dizemos, tabeliães, que esses atos são os piores que existem no cartório, porque são os que geram mais responsabilidade. E isso é o quê? É uma coisa muito operacional. A gente não precisaria ser bacharel em direito, nem operador do direito, para poder estar fazendo isso. Era o que nós fazíamos antes.
Nós éramos carimbadores, né? O que o pessoal dizia, né? Mas aí tudo foi evoluindo, a Constituição Federal lembrou de nós fomos incluídos, né, como profissionais do direito, e automaticamente a lei veio. Em 1994, ela regulamentou a lei dos cartórios, a lei 8935, e ela trouxe o quê? Uma série de questões que nos trouxeram a sermos profissionais de alto embasamento, né? Então, hoje, nós, tabeliães de notas, nós temos o quê? Fé pública. O pessoal fala assim, nossa, não vamos falar perto da Andréia nada. Meu nome é Andréia. Não vamos falar nada perto da Andréia que ela tem fé pública. Brincando. Na realidade, qualquer tabelião hoje, se escuta alguma coisa, vislumbra alguma coisa, ele pode, através de um ato, chamado ata notarial, que nós vamos conversar depois, escrever isso. Então, a fé pública é aquele documento, aquela vontade, aquela confiança que emana da sociedade sobre um profissional. E isso, o que acontece? Advém da lei. Então, se um tabelião, se um oficial tem fé pública, é porque a lei quis assim. Nós temos também uma outra prerrogativa muito importante, que nós julgamos ser a mais importante hoje, depois que muita coisa aconteceu, a desjudicialização. O tabelião hoje, ele traz essencialmente segurança jurídica para todos os atos que são praticados. E a segurança jurídica que nós conferimos é a preventiva. Nós somos tabeliães do regime latino, germânico. Então, nós trabalhamos a questão preventiva. Ao contrário do censo dos Estados Unidos, depois se for o caso, a gente conversa sobre isso. Lá não existe tabelião de notas dessa forma. Todos os instrumentos são particulares. E aí, se eventualmente acontecer alguma coisa, vai para onde? Para o Poder Judiciário, onde é aferido a segurança jurídica depois que acontece o ato. Então, nós, aqui do Brasil, mais ou menos mais 22 países, nós fazemos parte desse tipo de notário. Tabelião é sinônimo de notário. Então, hoje, automaticamente, quando uma pessoa comparece no cartório, a gente já vislumbra a prática de um ato que talvez, porventura, no futuro, a gente já queira evitar algum tipo de celeuma, algum tipo de conflito, porque é para isso que a gente existe, tá certo? Então, ó, uma das funções do tabelião de notas que a gente começou a conversar aqui é a autenticação de documentos, que nós falamos, lavratura de escrituras, emissão de certidões. O que seria essa emissão de certidões? Isso é mais forte em outros cartórios, mas nós também fazemos. Todos os atos praticados através de escritura pública, isso é arquivado perpetuamente no cartório. Vai ficar lá ad eterno. Se um dia a pessoa que lavrou a escritura perdeu, precisou de segunda via, comparece no cartório e é extraído um novo documento com força probante que se chama certidão. E aqui hoje a gente também comentou sobre essas questões outras do tabelião de notas, que seria o reconhecimento de firma por autenticidade, por semelhança. Nós também fazemos uma outra situação que é muito feliz na sociedade. Não é só o cartório de registro civil que faz isso. Às vezes, a pessoa não quer comparecer publicamente no cartório e reconhecer um filho. Desculpa, tá seco. Então, ele comparece no cartório de notas e fala, olha, eu quero reconhecer um filho no ato jurídico, mas eu quero que seja pós a minha morte. Seria o testamento. Olha, eu estou antecipando a legítima. Eu quero fazer uma doação para os meus filhos, mas eu tenho outros.
E eu posso reconhecer esse filho na mesma escritura? Pode. Só que o que acontece? O cartório de notas, ele é mais recôndito. Ele não é um registro civil que dá publicidade dos seus atos igual o registro civil, igual o registro imobiliário. As pessoas não ficam sabendo o que acontece no cartório de notas, embora também seja público. Se a senhora ficar ali, vai ser melhor do ar. Claro. Obrigada. Nossa, tô ruim. Então, seria muito interessante agora a gente falar sobre os diversos tipos de serventias extrajudiciais. Como eu falei para vocês, eu sou tabelião de notas, eu trabalho num tabelionato de notas, que vocês conhecem como cartório de notas. Mas, quando a gente faz o concurso público, há diversos tipos de serventias extrajudiciais que vocês podem escolher, através da pontuação de vocês e também do perfil que vocês têm. Claro que hoje um tabelionato de notas exige um perfil de uma pessoa que seja advogado ou foi advogado, saiba lidar com o público, né? Uma pessoa hoje que não tem conhecimento de direito civil não consegue ter nunca um tabelião de notas. Nós temos também o tabelionato de protesto. Pelo próprio nome a gente já fala, né? São as cártulas, né? As cártulas que, uma vez não pagas em 3 dias, podem ser o quê? Protestadas. Então, nós temos o tabelionato de protesto, nós temos o registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas, que é onde faz o quê? Os nascimentos, as mortes e as interdições. E também, quando a gente faz uma escritura de união estável no livro E, elas também são registradas no registro civil. Temos também o registro de títulos e documentos. Todos os atos que não forem registrados no registro imobiliário, por remanescentes, elas vão todas para o registro de títulos e documentos. Então, hoje, eu tenho qualquer tipo de contrato. Arrendamento, agrícola, qualquer coisa. Eu tenho um contrato de namoro e eu quero fazer o registro disso. Qual que é a diferença? Eu lavrei esse documento ou por instrumento particular, com advogado, ou preferi fazer com tabelião de notas, por instrumento público. A escritura, por si só, ela não dá publicidade. Precisa de um outro meio que se chama registro. Então, todos esses atos podem ser registrados, se a pessoa quiser, no cartório de títulos e documentos. Temos também repetir ali, registro civil, registro imobiliário. O registro imobiliário é todas as vezes que a pessoa necessitar registrar uma escritura, necessariamente vai ser registrada onde? No cartório de imóveis. E esse tipo de cartório, esse tipo de serventia, ele tem circunscrição. Então, depois nós vamos falar sobre isso também. O tabelião de notas, ele é escolhido pela confiança. Então, eu quero lavrar uma escritura com a Andréia lá em Varginha, ou lá em Paraguaçu. Eu moro lá em Manaus, não tem problema. Ainda mais hoje com os atos eletrônicos. Vocês escolhem o tabelião que vocês quiserem. Agora, o registro imobiliário, não. Necessariamente, se você lavrou uma escritura em qualquer lugar do país, necessariamente deverá ser registrado na circunscrição do imóvel, na situação do imóvel. Se o imóvel está aqui em Itajubá, necessariamente a escritura deverá ser registrada no município de Itajubá. Então, tem essa situação. Nós temos também o registro de contratos marítimos. Esse tipo de registro, ele só existe em algumas cidades onde tem porto. Então, assim, praticamente quase não tem mais aqui no país. Tem algumas remanescentes. E aonde eu troquei ali no 5, nós temos o registro distribuidor também, que praticamente as cidades não tem mais. Então, o que acontecia? Muitas cidades, aquelas maiores, elas tinham mais de um tabelionato de notas. Geralmente tem ali. E aí, para não dar discussão e um não ficar mais com o outro, o que acontecia? Ia para um cartório distribuidor e esse cartório
cartório fazia o quê? Distribuía. Esse vai para Andréa, esse vai para João. Esse vai para João, esse vai para Andréa. Só que isso praticamente acabou, porque hoje cada um lava a escritura com quem quiser, onde quiser e como quiser. Se de repente a Andréa lavar mais, o João não lava, porque de repente ela tem algum perfil que o outro gosta e o outro não. Então não tem esse problema mais. E aí, gente, como eu havia falado para vocês, o tabelião de notas brasileiro, ele é o tipo latino, de tradição romano-germânica, né? E a nossa principal característica é o quê? Evitar litígio. É a nossa segurança jurídica, a gente realmente faz isso. A gente já pensa, se eu lavrar o ato dessa forma e for dar algum problema lá na frente, eu tenho que rever isso ou não fazer. Que a nossa intenção é não causar nenhum problema para aquela parte. E é claro, se as partes estiverem em conflito, se elas estiverem com algum tipo de problema entre elas, isso não pode ser resolvido no tabelionato de notas. Isso tem que ir para o Poder Judiciário. Né? Porque com o provimento 35, o que aconteceu? Inventário saiu do fórum, divórcio saiu do fórum, a separação saiu do fórum, desde que obedeça a alguns requisitos. Um deles é não ter briga, não ter discussão, não ter incapazes, não ter mulher grávida. Então, se tiver que ter a intervenção do Ministério Público, o tabelião não pode intervir. Se a mulher estiver grávida, tem o nascituro. O tabelião não pode intervir. Se tem a pessoa que tem algum problema de desgaste físico ou deficiência emocional, o tabelião não pode intervir. Então, se todas as partes forem concordes, se todas as partes forem felizes naquilo que elas estão tratando, o tabelião pode lavrar. Professora Jéssica, boa noite. Tudo bem? Por gentileza, aproveitando a sua chegada, vamos dar um fôlego para a voz, doutora Andréia. Sua presente, sua amiga. Gente, boa noite. Boa noite. Eu quase cheguei para o encerramento, né? Peço perdão, porque a estrada é um caos. Nunca tinha vindo na sexta-feira nesse horário. E eu acho que está todo mundo voltando para casa e eu querendo trabalhar. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de ver a casa cheia. Obrigada por terem vindo. Né? E quero apresentar para vocês a minha amiga Andréia. A gente fez mestrado juntas. Tive o privilégio de conhecer ela e da gente poder, né, se divertir um pouquinho durante o mestrado, que são o resto aqui, né? Quem fez mestrado sabe. São 2 anos, assim, que é muita labuta, muita correria, muita leitura. Mas ainda bem que a gente encontra algumas pessoas boas, a Andréia é uma delas. E aí, né, vocês já estão podendo sentir um pouquinho da capacidade que ela tem. Conheci ela comandava o tabelionato em Paraguaçu. Durante o mestrado, ela foi lá para Varginha. E aí eu tenho, né, orgulho imenso, porque essa mulher trabalha demais, tá? Embora a gente pense que tem aí um senso comum com relação ao tabelionato, a Andréia trabalha muito. Final de semana, às vezes eu ligo para ela, ela fala assim, amiga, hoje eu não posso porque eu estou aqui organizando as coisas. Então, assim, aproveitem essa oportunidade para ter esse tipo de experiência com uma pessoa tão renomada, tão querida. E ela, assim, super aberta, né, para falar com vocês. Façam perguntas. Eu já falei para quem é meu aluno, eu falei, aproveita esse momento para fazer perguntas. São oportunidades que vocês têm de conhecer carreiras que o direito abre de oportunidade para vocês. Olha quantas coisas a gente pode fazer depois que terminar o curso, certo? Estudar para concurso, N concursos. Eles, se você é tabelião ou tabelião. Combinado? Eu vou só voltar então. Eu passei o mais importante. Ele é igual aos demais, acresce 2 outras grades, né? Que é o notarial e registral e conhecimentos genéricos em língua portuguesa. Então, se vocês já têm a oportunidade, eu não sabia, professor Wilson, uma faculdade que tem notarial e registral. O pessoal já vai sair daqui, poder ir no cartório e me tratar como tabelião. O pessoal me chama de dona, me chama de senhora, me chama de qualquer coisa, mas não me chama de tabelião.
Então, gente, é a maior felicidade quando uma pessoa chega no cartório e fala assim, por favor, cadê a tabeliã que eu quero falar com ela? Por quê? Porque ninguém sabe que a gente existe. E a gente existe com força, tá? A gente existe com muita força. O pessoal gosta do nosso trabalho, admira, mas não sabe o nome da gente, não sabe qual que é a titulação. Não é que isso seja importante. Mas imagina, a gente passa anos estudando para passar numa prova e ninguém sabe qual que é a titulação que a gente tem. Então, eu não quero que me chame de doutor, eu quero que me chame de tabeliana, que é o que eu sou. Não é isso? E aí, quando vocês forem em outros cartões, mas não. Tem o tabelião e tem o registrador, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Nós temos na serventia extrajudicial duas titulações. Quem é tabelião de notas e tabelião de protesto é tabelião. Os outros são registradores ou oficiais. Às vezes, chega um advogado lá e fala assim, eu quero falar com a oficial. Aí eu fico assim, mais ou menos, né? Porque eu também não sou oficial. Oficial ou registrador é a mesma coisa. E tabelião ou notário também tem sinônimos, é a mesma coisa. Então, é isso. E Sigam o Instagram, viu, gente? Os cartórios, sabe? Tem Instagram. E eles postam muitas dicas de coisas que vocês podem deixar de fazer no judiciário para fazer em cartório. Tá? Ou arroba mesmo. Fala aí. Cartório sabe. Pode saber. gente, não é brincadeira. O inventário hoje no cartório, ele sai em uma semana. Mas Não, é arroba. divórcio sai na mesma hora. Só querer divorciar. É mais fácil se casar. Só tem advogado, né? Sem advogado. Sem estado de advogado. Pode repetir uma roupa? Ó, gente, vocês desculpem, porque é o seguinte, ó, o advogado, ele é essencial à administração da justiça, está falando isso lá. Então, o que acontece? Alguns atos são praticados no cartório com a intervenção do advogado. Ainda que ele só assine, ele tem que estar lá. O cartório não deve e não pode indicar advogados. Então, um divórcio, uma separação, um inventário, as partes necessariamente ou têm um amigo que é advogado, ou tem um parente, ou vão levar um da sua confiança. O tabelião lavra, faz tudo, mas tem a assinatura do advogado. E é claro, convenhamos, o advogado for preparado, fizer a minuta e conseguir discutir com o tabelião em igualdade, a gente fica muito mais seguro. Né? Eu acho assim, se vocês optarem por uma carreira de advogados, eu fui advogada também, advogados que saibam também lidar na seara extrajudicial, né? Muito importante, porque às vezes a parte consegue manifestar a vontade de uma forma muito mais tranquila com o advogado. Às vezes ele não tem intimidade com o tabelião. Às vezes chega o senhor lá e fala, olha, senhora, eu tenho umas coisas para falar, mas eu prefiro falar com o meu advogado. Ele transmite para você, pode ser? Claro. Né? Então, se vocês optarem por serem advogados, que sejam advogados, que saibam também dar essa opção para o cliente. Olha, nós temos hoje a opção de ir para o fórum, Justiça Estadual Comum, ou temos a opção de ir para o cartório. O imposto que vai ser pago é o mesmo. Né? Vamos ter que pagar o imposto, precedentes. A diferença será que no cartório não terá justiça gratuita. No fórum talvez consiga. A diferença é essa. Né? Professor, quais outros atos que precisam estar fora o divórcio? Divórcio, separação, inventário. Acho que só. A ata notarial hoje também precisa de acompanhamento de um advogado no registro imobiliário quando for da entrada na ata notarial. A ata notarial, necessariamente, ela não precisa de assinatura do advogado, mas seria muito prudente que ele também, no acessório, acompanhe todo o procedimento para que quando der entrada na luta campeão do registro imobiliário, ele já esteja sabendo o que está acontecendo. Certo? Pois não.
senhora trouxe que tem poder de autenticar um ato através da simples autenticação ou por semelhança. Apesar da fé pública, o perito grafotécnico consegue fazer um ato? Então, na realidade, todos os problemas que existem hoje no cartório de notas, eles são afetos ao reconhecimento de fundo. Por quê? Porque tem alguns atos, necessariamente, que tem que ser por reconhecimento, por autenticidade. Exemplo, veículo. Tá? Não pode ser por semelhança. E o que acontece? Muito. Acontecia, tá? Isso a gente tem conhecimento. Eles reconheciam esses atos de uma forma autêntica de pessoas que não iam nos cartórios. Tá? Isso não é afeto hoje, porque as pessoas têm ciência das suas responsabilidades, mas a gente tem conhecimento que às vezes acontecia. Às vezes a pessoa estava morta já, e aí, num certo dia, a pessoa ia lá no cartório, o pessoal me contava, dava um escândalo, a gente não sabia o motivo, era porque a pessoa cuja assinatura teve reconhecimento já tinha falecido. Né? Responsabilidade do material, certo? Então, na realidade, é o que hoje está custando no cartório em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, R$ 9,59, R$ 10 é o que gera mais responsabilização. É muito perigoso você praticar algum ato e não ter conhecimento disso. Mas, assim, a gente não tem visto muito mais, não. Acontecia muito, certo? Agora, é claro, né? Com a fé pública do tabelião, por reconhecimento, por autenticidade, eu nunca vi uma pessoa que compareceu no cartório, teve um reconhecimento por autenticidade e depois ela alegar que não compareceu. Vai ficar difícil isso. Agora, por semelhança, é claro que sim. Porque todos os atos praticados no cartório, ele tem presunção de juristância. Vocês sabem o que é isso, né? Até que se prove o contrário. Né? Com a assinatura eletrônica e certificado digital, como é que ficou a questão do cartório? Evoluiu, reduziu, aumentou? Ou os cartórios vão se adaptar? Porque ela já tem fé pública, não? Essa assinatura digital certificada? Então, nós vamos passar mais um? Se for falar depois, tudo bem, tá? Pode ir. Vamos tocar. Isso aqui nós já falamos. Então, isso aqui fez com que o tabelionato de notas evoluísse pelos últimos 100 anos. Nós estávamos fadados, muitas vezes falavam que nós iríamos desaparecer, porque hoje tem plataformas que fazem esse tipo de assinatura, mas que não era com assinatura com bojo do poder público. O pessoal ficou preocupado. O pessoal do Colégio Notarial já estava vislumbrando isso, já no Covid-19, e eles fizeram uma revolução. Hoje nós temos uma plataforma no Brasil chamada e-notariado, em que o tabelião, a gente fala que nós somos autoridades certificadoras. O nosso computador, a gente consegue gerar, chama um termo notarizado. Aquelas pessoas que não têm certificado, chama ICP Brasil, que é o único que pode ser usado, a gente gera um certificado e ela consegue assinar qualquer tipo de escritura em qualquer lugar do Brasil. Então, nós temos hoje escrituras totalmente eletrônicas, temos escrituras híbridas. Algumas pessoas vão até o cartório e outras não querem ou não podem comparecer. Nós geramos esse certificado autorizado e a pessoa assina do seu celular ou do seu computador. Isso foi uma maravilha. Aí o pessoal, às vezes, pergunta, Andréia, eu posso assinar com o meu certificado da OAB? Eu posso assinar com o meu certificado? Tem vários nomes agora, né? Não tem validade, né? Por quê? Porque a lei disse que a única plataforma que pode ser usada para assinar para o público é do e-notariado. E senão a gente poderia porque existir. Alô. Obrigada. Nossa, melhor demais. Então, voltando ao assunto, nós temos hoje a plataforma do e-notariado.
nós somos autoridades certificadoras, nós emitimos um certificado chamado certificado notarizado para aquelas pessoas que queiram assinar as escrituras públicas e pode também ser usado o token ICP Brasil. Mas quando a pessoa não tem condição de adquirir ou não quer, a gente emite gratuitamente, tá? Mas o provimento 100, ele é muito amplo. Então, nós temos que observar também algumas características que estão escritas nele, é muito protocolar, mas só para vocês entenderem, a partir do mês passado, nós não podemos mais lavrar escrituras eletrônicas de qualquer lugar do país, porque estava tendo um celeuma a respeito de tabeliões que estavam lavrando escrituras e passando por cima de questões éticas, questões que não podem ser colocadas agora, porque, embora nós não tenhamos circunscrição, a pessoa pode escolher o tabelião quando vai no tabelionato, pessoalmente, e não quando ela está em Manaus, liga para André em Varginha e fala, André, eu quero que você lave uma escritura para mim. Não, aí tem que lavrar com o tabelião de Manaus, né? Porque ele tem que proteger também as regiões do país e as pessoas que também são concursadas e têm, né, autonomia para lavrar esses atos. Mas isso é tudo questão interna. Agora, a maravilha que existe, isso tem que ser falado, né? Ninguém precisa mais sair de casa, a gente lava inventário e tem, assim, pessoas do país inteiro, mas que a maioria, por exemplo, se encontra, né, perto da circunscrição onde a gente está, e a outra diz, ai, meu Deus do céu, você pode abrir o cartório no sábado e no domingo para mim? Eu falei, por quê, filho? Ué, porque eu não posso ir aí. Eu falei, não, vou mandar o certificado para você aí no seu celular, você vai assinar tudo direitinho e acabou. Então, é uma maravilha. Gente, mais importante agora, ó, vocês querem saber benefícios de utilizar um tabelião de notas. Ó, nós propiciamos, como eu disse, segurança jurídica. E a gente faz isso muito bem, a gente tem expertise e tem know-how para isso. Que a gente estudou, a gente passou em concurso. Nós, tabeliães, hoje concursados, somos pessoas, assim, no sentido que propicia a parte de muita segurança. Se a pessoa não quiser ser acompanhada por um advogado em algum ato que não precise, não tem necessidade. Nós estamos lá para isso. E a nossa consultoria, ela é totalmente imparcial, porque nós estamos ali representando o poder público. Nós somos delegatários do poder público. Outra coisa que a gente faz é a economia de tempo e dinheiro. Está saindo no jornal direto, no Instagram, o tanto que os cartórios estão fazendo para o Poder Judiciário no sentido de deslocamento de competência e atribuição. Todas as pessoas, às vezes, falavam mal dos cartórios, não sabiam o que acontecia ali. Inclusive, nós podemos falar sobre a questão dos emolumentos, que são caros, mas a questão é que, simplesmente, hoje o inventário é lavrado em uma semana, né? E as pessoas não sabem, às vezes, que mais de 60% que a gente arrecada não é do tabelionato, é do poder público, tá certo? Outra coisa que a gente faz também é a questão da acessibilidade. E agora, com o provimento 100, então, muito mais. Pessoas podem ligar para nós, falar, olha, eu não tenho como comparecer no cartório em horário nem dia útil, posso lavrar isso em outro momento? Claro que eu posso. A pessoa está em algum lugar, fala, olha, eu trabalho até 18, 19 horas. A gente manda o link, a pessoa vai assinar essa escritura meia-noite, se ela quiser, não tem problema nenhum, tá certo? A questão de vocês escolherem o tabelião de notas da confiança de vocês, como eu disse também, é uma coisa muito boa, desde que a pessoa, o usuário, compareça diretamente no cartório, né? Se ela quiser escolher, ela tem que ir lá e escolher. A questão da desjudicialização foi que propiciou o que a gente disse, a retomada das nossas atribuições, e nós saímos daquela competência operacional, que era de ser carimbador, para sermos efetivamente pessoas operadoras daquilo que a gente estudou.
Hoje a gente simplesmente consegue ampliar a via de acesso, as pessoas conseguem ter autonomia para realizar os atos que ela quer, no tempo que ela quer, com o profissional que ela escolheu. Automaticamente a gente acaba que auxilia na tutela jurisdicional pretendida e influencia, de uma certa forma, na educação da população. Vocês me perdoem eu falar uma coisa, mas é uma outra questão que eu gostaria de compartilhar. Na minha vida como tabeliã, no comecinho eu era muito novinha, aí o pessoal chegava lá e falava assim, aqui, mocinho, eu quero saber quem que é o dono do cartório. Eu falei, moço, tem dono não. Tem um delegatário, mas é do sexo feminino, sou eu. Ah, tá. Mas deixa eu falar uma coisa, me falaram aí que a gente pode fazer inventário aqui, mas você vai dar conta? Como assim? Você vai dar conta? Porque você sabe, né? Juiz é imponente, né? A gente gosta do juiz. Eu falei, por que o senhor não testa? Talvez o senhor possa gostar. Então, gente, brincadeiras à parte, o que acontece? Hoje, a população entende e ela gosta de estar dentro dos cartórios. A gente não tem onde colocar pessoas mais. A gente faz mais de 20 inventários por semana. As pessoas saem de lá felizes, de certa forma, porque um ente faleceu, mas ele conseguiu efetivamente realizar aquilo que é entrar na posse do bem através de uma escritura ou registro. Então, eu acho que a gente faz essa situação acontecer de uma forma que a pessoa, embora esteja pagando, ela simplesmente fica feliz com aquilo que aconteceu de uma forma rápida, célere. Então, eu acho que a gente faz a nossa participação um pouco melhor, né? E é isso, gente. Olha, muitos têm desejo de atuar em determinada profissão, mas poucos possuem a determinação para segui-la. Eu digo para vocês que eu fui advogada e quando a minha mãe viu o concurso no cartório no jornal, ela falou assim, minha filha, é isso que você tem que fazer. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu nunca entrei no cartório antes. Ela falou assim, não, você vai estudar e vai ser tabeliã de cartório. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É uma profissão muito boa, a gente é feliz, a gente ganha muito bem. Como tabelião de notas não ter circunscrição, vocês podem ganhar o que vocês quiserem, desde que vocês trabalhem bem e com ética, claro, com legalidade, e não tem um problema. Então, se vocês quiserem ser, vocês poderão. É só estudar e ir em frente. Viu? Foi um prazer. Desculpa pela minha voz. Gente, a gente abriu para perguntas mais cedo. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, eu sou. Ela falou, fala que o advogado não pode indicar um advogado para fazer o serviço de interesse, né? Isso aí traz algumas incompatibilidades por questão do seu tabeliano. Pode falar sobre isso? A questão de quando eu não posso exercer ter um outro trabalho, né? No caso, gente, o tabelião de notas e oficial, ele não precisa estar no cartório, tá? A responsabilidade civil, ela existe independente dele estar ali ou não, porque ele nomeia escreventes e prepostos. Ele pode, inclusive, ocupar cargo público, no sentido de ser político, se ele quiser, ele pode ser prefeito, ele pode ser vereador. Agora, é incompatível ele ser tabelião e oficial e advogado. Nós já somos advogados, a nossa OAB fica suspensa, quem fez, né? Inclusive,
Outra pessoa também pode ser tabelião oficial, que eu comentei. Quem tem 10 anos de efetivo exercício em serventia extrajudicial também pode fazer concurso para cartório. Mas quanto àquilo que o senhor perguntou, realmente a gente não pode e não deve indicar advogado para acompanhar os atos, porque senão a gente estaria, como é que se diz assim, favorecendo pessoas em detrimento de outras, né? O nosso Código de Normas realmente proíbe e veda, e no caso específico a gente também não pode, porque a gente é incompatível com isso. A gente já é tabelião, não pode exercer esse cargo, mas outros específicos pode ser vereador, pode ser prefeito, pode ser o que quiser. Ok? Não pode ser. Boa noite. A senhora falou sobre os inventários. Qual que ocorre dentro do... Nós temos um checklist que nós entregamos para partes interessadas, com os documentos que devem ser apresentados. Hoje, a maioria dos tabelionatos do Brasil, eles fazem a declaração de bens e direitos para a Fazenda Estadual. Geralmente, o advogado, se não quiser, não precisa fazer. Nós declaramos todos os bens arrolados para a Fazenda e ela vai o quê? Atribuir valores para esses bens e automaticamente sai o quê? Uma guia de arrecadação estadual para que a parte pague esse imposto. Após o pagamento do imposto, nós estamos aptos para lavrar esse inventário com os documentos que deverão ser apresentados, desde que não haja menores, não haja pessoas incapazes, não haja mulher grávida e não haja conflito a respeito de quinhões, né? Então, assim, é muito tranquilo e é muito rápido. Obrigada. Tem uma tabela, uma coisa que vocês seguem para assim, passar o valor do trabalho ao final. Depois do recolhimento das custas, para passar o valor do serviço cartório. Gente. Os tabeliães e os oficiais, nós recebemos emolumentos, né? E esses emolumentos, eles são devidos, geralmente, após a lavratura da escritura. Alguns cartórios pedem para que o depósito seja prévio. Mas, com relação ao inventário, os valores atribuídos para a Fazenda Estadual, além de eles gerarem o imposto, eles vão servir de referência para uma tabela que todos os estados têm e aonde vai ser cotado o valor. E desse valor, só para vocês entenderem, é recolhido uma taxa, chama taxa de fiscalização judiciária, que é mais ou menos uns 40% a 50% daquilo que é pago para o cartório. Então, desse valor, nós recolhemos para o estado, e o restante é ficado no cartório. Não há muito tempo, são duas perguntas numa, tá? Com relação ao concurso, qual é o grau de dificuldade, de quanto tempo que ele é oferecido, né? E com relação à própria existência dos cartórios, a senhora comentou do rito latino. Outros países não têm o serviço de cartório de fé pública, né? Por exemplo, a França tem colegas que moraram lá, filhos nasceram. Você leva o documento da prefeitura, a prefeitura leva o registro civil, né? Aqui, além do Brasil, quais países assim que teria esse tipo de serviço igual ao nosso e quais serviços são gratuitos? Querendo tirar dinheiro do cartório. O Brasil, ele foi muito feliz na escolha. Às vezes, o marketing que é feito é de forma imprópria. Nós fazemos parte desse romano latino, que mais de 528 países fazem parte. Então, o que acontece? Cartórios iguais ao nosso também tem em todo o mundo. Agora, com relação à questão de gratuidade, eu sei te falar com relação ao país, que é o nosso, que é o Brasil, né? As certidões de nascimento e de falecimento, desde que a pessoa comprove
que ela não tem condições de arcar, ela é gratuita a todo tempo, inclusive a segunda emissão. Agora, a primeira também é gratuita, a de nascimento e óbito, mas é gratuita para vocês, tá, gente? Porque nós, dos outros cartórios, a gente deposita um valor para que isso seja pago. O Estado diz que é ele que dá para o cidadão, mas quem paga somos nós, de outros cartórios. Tá? A gente tem uma taxa chamada Recivil, que a gente recolhe de acordo com o nosso faturamento, que vai para um órgão, e de lá ele é redistribuído para que essas certidões sejam feitas. Ah, o concurso. Gente, o concurso, ele tem ficado cada dia mais difícil, como todos, devido a uma série de questões. Primeiro, a concorrência, né? Mas vocês não devem ficar desanimados com relação a isso, porque geralmente só tem muita gente. Nem 10% das pessoas que estão ali têm condições de ir para uma segunda fase. Ela é composta de 5 fases, igual ao concurso de promotor, de juiz, tem a prova escrita depois nós temos uma prova prática, depois nós temos uma prova oral, e depois nós temos uma prova de títulos. Então, na realidade, é um concurso que demora bastante, porque a Constituição fala que nenhum cartório pode ficar sem um tabelião concursado por mais de 6 meses. Mas a verdade é que essas listas tríplices, elas demoram a ser fornecidas, porque ainda existem pessoas que ocupam essas posições que não são concursadas, que são o quê? Parentes, né? Infelizmente, são pessoas nomeadas por juízes, pessoas que realmente têm essa capacitação ou que estão lá antes da Constituição Federal e têm esse direito. Então, o que acontece? Morre a pessoa e aí fica ali o filho anos e anos, até que realmente sai uma lista. Mas tem saído muito, inclusive eu acho que deve sair o concurso agora de Minas Gerais. Já está assim, todos os cursinhos estão falando sobre isso. E geralmente sai assim de 300 a 400 cartórios a cada concurso. Agora, é demorado. Às vezes um cartório, para ser assim, empossado, demora 4 ou 5 anos, porque às vezes a gente vai para a audiência de escolha e essa audiência é anulada, porque a pessoa que ocupa o cargo entra com vários e vários recursos junto ao órgão competente. O meu concurso demorou 5 anos. Eu estava quase desistindo, mas deu certo, porque no final das contas, uma hora acontece, né? Aí a pessoa tem que sair e ceder o cartório para quem... É um negócio complicadíssimo, porque agora a gente já tem um código de normas, já tem uma legislação que fale que vai acontecer uma série de coisas se ela não cumprir, mas quem responde isso é a pessoa concursada. Por exemplo, depois de 2 anos de efetivo exercício numa seara judicial, a gente pode tentar uma remoção. Então, se eu não cumprir as determinações do Código de Normas, eu posso sofrer sanção. Mas, geralmente, as pessoas que recorrem, criam confusão, são pessoas que não têm a delegação do Estado. Então, elas não vão ser punidas. Então, por isso que demora muito, né? O que acontece também, viu, gente? Para vocês entenderem. Hoje, a real, juízes e promotores querem se aposentar e ir para os cartórios. Eles querem a remuneração deles, eles querem se aposentar de forma proporcional e querem ir para o cartório que não tem teto. E aí, o que eles fazem? Eles ficam embolando concurso. Eles começam a entrar com recurso, começam a criar uma série de situações. E no meu concurso mesmo, demorou esse tanto de tempo, porque tinha pessoas que entravam no concurso e que já ocupavam cargos. Então, assim, é complicado. Mas eu acho que tudo na vida é complicado, mas uma hora acontece, né? Se a pessoa tiver o direito, né? Professor, boa noite, tudo bem? Obrigada pela sua palestra, pela atenção. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da dinâmica do cartório senhora, como que funciona a questão de prática de atos, se é setorizado, tem um setor para cada coisa, várias pessoas trabalhando. E eu gostaria que a senhora explanasse também sobre a lei que fez a unificação dos cartórios no finalzinho do ano passado, e o que a senhora achou disso, se prejudicou em certa parte, se
só fez melhorar porque teve lugares do Alcajubá, teve acúmulo de registro civil, por exemplo, e ficou um registro só para uma cidade inteira. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, eu não vou emitir aqui a minha opinião pessoal e nem a opinião da minha juíza e corregedora. Na realidade, algumas cidades pequenas, elas precisavam dessa unificação, porque muitos cartórios, apesar de vocês não entenderem, eles são deficitários. Eles não têm de onde tirar dinheiro. E aí eles precisam de pessoas para trabalhar e não tem como gerir, porque como a gente conversou no começo, o ato é público, mas a autonomia e gestão é privada. Então, você presta o concurso público, arruma o dinheiro e, monta, faz um tanto de coisa ali e você não sabe, imagina, se vai oferir dinheiro daquilo. E, às vezes, acontece da pessoa que estava ocupando o cargo anteriormente ter deixado gastos enormes. Né? Isso agora melhorou muito, porque nós não temos mais CNPJ. Tudo agora vai para o CPF da pessoa. Mas, com relação a isso, isso também aconteceu lá em Paraguaçu. A pessoa que estava titular do cartório de títulos e documentos com a nova lei, hoje ela é oficial do registro imobiliário. Hoje ela é uma milionária, tá certo? Convenhamos, é a lei. Né? Nós somos pessoas que nós não temos livre-arbítrio, a gente segue a lei e aproveita aquilo que acontece. Na realidade também, o que acontece? Eu também vou unificar 2 cartórios de notas com essa questão da lei também em Paraguaçu. Então, o que acontece, gente? Na realidade, isso atrapalha a entrada de novas pessoas, novos profissionais. A lei fala o tempo todo que não tem nepotismo, mas ela, ao mesmo tempo, ela favorece pessoas que já estão dentro. Então, eu estou falando a Andréia professora, Andréia acadêmica, mas eu não estou falando como a Andréia tabeliã, porque eu também estou usufruindo disso, né? Então, na realidade, acontece isso. Há cartórios milionários, né? E há cartórios deficitários. Hoje, por exemplo, em Paraguaçu, nós temos lá uma dinâmica muito boa, pessoas comissionadas, pessoas que trabalham, pessoas que foram treinadas numa cidade pequena, mas, assim, pessoas que fazem tudo, né? Essas pessoas não têm setores específicos, são pessoas que, se você pedir para fazer qualquer coisa no cartório, ela consegue. Ao mesmo tempo, em cidades maiores, cidades também que eu estou tabeliando, nós temos setores equacionados para cada um. E se você pedir para ele lavar uma procuração, ele não sabe. Então, assim, é complicado, depende muito da cidade, depende muito do ganho, mas ajudou muito pessoas e cartórios que eram deficitários. E, ao mesmo tempo, também colaborou com pessoas que realmente já tinham ganho exacerbado. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente está aqui hoje falando é entrada de pessoas para o concurso público. Isso atrapalha consideravelmente. Né? Bom, eu vou fazer pergunta também como acadêmico. Né? Parabenizar pela palestra. Obrigado. Desculpa a demora pelo microfone. Eu vou falar também como advogado aqui da cidade. Eu tenho uma crítica muito grande ao registrador, porque ele traz uma série de entraves que prejudicam o desenvolvimento da própria cidade. Eu vou ser exemplificativo. A senhora faz ata notarial para uso campeão? E é registrada essa ata notarial? Ótimo. Aqui, desde 2015. A senhora está sendo gentil com a palavra. Né? E aí, a minha dúvida, e a dúvida mesmo, como a gente faz para abrir um novo cartório de imóveis na cidade? Ele é concursado? Então, gente, na realidade, o que acontece? Isso sempre é tocado no assunto das nossas palestras, nos nossos encontros com os tabeliães de notas. Nós somos tabeliães de notas, a gente não chuta para o gol. Quem chuta para o gol é o oficial registrador.
Ele é que tem o know-how, ele é que termina tudo. A gente tenta sempre ter um bom relacionamento com o oficial registrador. Mas o que acontece, doutor? Às vezes, o oficial registrador, ele tem receio do princípio da legalidade. Ele não entende que, no final, é tudo para a sociedade. Ele tem que facilitar. Até os nossos códigos hoje dizem que nós temos que desburocratizar. Inclusive, tudo está acontecendo para isso, e não fazer isso. Agora, é complicado, porque o que o senhor está falando, vários tabeliães falam, porque o que acontece? Depois, a culpa é do tabelião, que não fez a ata direito, é o advogado, que não acompanhou o tabelião. Por quê? O usuário e a parte, ela quer o direito dela. E ela não entende porque o oficial não quer dar esse direito, não quer prestar a tutela dele. Infelizmente, acontece. Agora, com relação a abrir cartórios, é a lei de organização judiciária que já está, inclusive, prevendo a abertura de novas situações agora, né? Agora, tem que reclamar do oficial. Eu tenho visto também que o pessoal tem muito receio de reclamar. Eles vão no cartório, eles fazem críticas, mas eles não levam essas críticas a quem tem que levar. Imagina se eu vou levar, depois eu vou criar animosidade, vou criar indisposição, vou criar... Gente, vocês têm que entender que nós não somos donos da verdade. Muitas vezes nós erramos, tá certo? Às vezes o meu pensamento, ele está totalmente errado. E aí a pessoa, ela tem que suscitar uma dúvida para quem efetivamente tem que reconhecer essa dúvida, se é verdade ou não, se é procedente ou não, que é o juiz de direito da área de registros públicos, né? Então, tem que reclamar. Agora, geralmente, o juiz vai a favor do registrador. Geralmente, ele vai a favor do tabelião, porque ele fala, eu não entendo nada de notarial registral, mas eu nem sei o que é isso, que lei horrorosa, nem sei o que é isso. Se o tabelião, se o oficial está falando, deve ser verdade. Mas aí tem que ir para o judiciário, né? Uma complementação importante. Agora, Itajubá, assim como tantos outros municípios, estão passando por uma oportunidade, devido à legislação federal, do REURB, né? E isso vai trazer agora um embate que vai ser muito interessante. Por quê? É praticamente tudo administrativo, inclusive com participação da própria prefeitura, né? Nos casos do REURB-S, relacionados à parte social, mas que, de todo modo, vai chegar nele. E a grande preocupação é fazer todo esse trabalho e o oficial registrador simplesmente falar, não registra. Qual o procedimento? Gente, aproveitando o ensejo que o professor Régio disse, vocês não precisam ser advogados formados para ganhar dinheiro com REURB. Inclusive, esse é o nicho do momento, tá? Pessoas podem, em diversas fases desse procedimento, ganhar muito dinheiro, tá? Eu não vou entrar no mérito, que nem é a minha área, porque eu sou tabelião de notas. Aí tem direito de laje também, que é um tipo de regularização fundiária que a gente já fez. Aí foi... Depois eu falo. Mas então, voltando ao que o professor está falando, esse procedimento agora de REURB é o que o Brasil está lutando para que haja regularização em diversas fases, diversos procedimentos, né? E, na realidade, eu creio que o oficial deveria comprar isso para ele, colocar na mídia. Imagina o dinheirão que ele vai ganhar com essa história, fora a questão social que ele vai estar abarcando, né? Mas eu acho que se o procedimento for muito bem feito, né, através do engenheiro próprio, do advogado acompanhar, não vai ter como ele não registrar, né? Porque só se fala disso agora. Passando tem uma legislação federal agora que... Exatamente. E esse é o nicho do momento. Mais alguém? Perguntas? Daí que a pessoa tem 1,5 m, pernas curtas.
Oi, boa noite. Eu queria perguntar em relação ao inventário. O formal de partilha, ele pode substituir por completo o inventário? Vamos lá, então. Quando você escolhe, faz a opção por fazer o inventário na seara judicial, após o procedimento, larga-se um instrumento, né, só para vocês entenderem no fórum, que chama o formal de partilha. Então, essa é a concretização que o inventário deu certo. Esse documento que vai para o registro imobiliário. É lá que realmente o oficial vai qualificar esse título e dizer se ele vai entrar no ofício imobiliário ou não. Quando a gente faz uma escritura pública, não tem formal de partilha. É a própria escritura, que é o título extrajudicial, que vai para o cartório. Então, guardadas as proporções, é como se a escritura fosse igual a um formal de partilha. Um é judicial e o outro extrajudicial. Fez isso. Fechamos? Então, uma salva de palmas. Bom, antes de passar a palavra para o nosso coordenador, eu quero agradecer a presença de vocês de novo. Agradecer a Andréia por ter saído lá de Varginha para estar aqui hoje, né, passeando em Itajubá. Depois vocês indiquem restaurantes para ela poder jantar hoje. Mas eu quero agradecer também ao Nupar, né, por disponibilizar esse espaço, que é tão importante para vocês, alunos, porque a gente faz isso pensando em vocês. E se vocês não participam, nada disso aqui tem sentido. Então, obrigada por estarem aqui, porque só existe esse tipo de evento porque vocês participam, tá? Parabenizar também o Regis pela iniciativa, o professor Vinícius por estar presente também aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom, agradecer a professora Andréia, agradecer ao Vinícius. Você está querendo aumento? Por isso que está vendo na sexta-feira. Os alunos estão querendo ponto, mas você está querendo o quê? Ponto? Aumento? Não entendi. Obrigado, professora Jéssica, por sair de Pouso Alegre, estar aqui com a gente. Pessoal, é isso. Mais uma carreira de sucessos, né? A gente pode ter um deslumbre muito bacana. As meninas que já trabalham no cartório, né? Deu para dar uma ideia boa do que vocês já fazem lá. E eu acho que é muito do que ela disse mesmo. Nós que somos de fora não temos ideia do que vocês fazem lá dentro. Então, é importante ter essa visão, até para que não haja uma cobrança desproporcional. Até onde vocês podem fazer e aquilo que vocês, eventualmente, não podem fazer em decorrência das limitações que a própria legislação traz. Então, vozes do além, melhor, Laís, você nos ouve? Ouvo e ouvo bem. Sim, estou aqui. Sim. Vai falar? Compartilhar. Laís. Oi, professora, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Oi, professora, eu tô aqui, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? O coisa tá desligado, né? Agora, pergunta, como é que pode as duas respostas? Mas eu tô ouvindo. Lá eles não estão me ouvindo. Não, aparece aqui o volume, talvez aumentar o volume do segundo botão.
Instagram. Pra Regis, pra ele? Não. Vamos lá. Ah, ele vai fazer. 18. Por favor. Fique presente. Henrique de Almeida Guimarães. Não, ele não entrega resenha. Próximo. Tá bom, já? Iracema. Muito bem. Temos mais um número 10. César. O que a gente ganhou, professor? Então, são 3. São 3 livros. Livros, peguem com a Laís depois, por favor. Pessoal, lembrando, semana que vem, lançamento de livro do professor Sérgio Salvador. Vai ter sorteio? Oi? Vai ter sorteio, viu? O Sérgio é um tirano, filho. Você acha que você vai conseguir arrasar dinheiro do Sérgio? Ó, aquele ali para dar tchau, tem chance. Tem chance. Pessoal, vamos fazer no hotel, tá? Assim como foi a Semana Magna, não é no Multiquir, no hotel do centro, aqui da cidade, tá? É a última data, é lá. A gente volta para o padrão. Nos encontramos então lá na próxima sexta-feira com um evento extracurricular. Tudo bem? Muito obrigado. Bom final de semana a todos vocês. Aí você faz pra gente a apresentação. Tá bom?